Mais um minutinho, então, para nós começarmos a nossa live de hoje. Bom, vamos dar início, então, à nossa live, conforme combinado, né? E gostaria de agradecer a presença de todos, né? Por estar disponibilizando esse tempo aí no dia de hoje, né? No domingo aí, para estar entendendo, então, um pouquinho mais sobre laminação de fibra de vidro, tá? Então, primeiramente, gostaria de falar para vocês que vocês estão na live correta, tá? Na live certa. Esse fundo aqui é um fundo que não é utilizado por mim, a minha esposa que utiliza, né? Minha esposa é professora de robótica, e então eu estou usando o cantinho dela aqui para a gente poder fazer essa live aí, tá certo? Então vai ser a minha primeira live aí abordando esse assunto de laminação, tá? Para você que é interessado nessa área, nesse ramo aí, tá? E então a gente vai conversar um pouquinho aí, tá? Vou estar explicando aí para vocês sobre laminação, então, tá? A gente vai ter um tempo estimado aí, eu não quero me aprofundar muito, tá? Em torno aí de 45 minutos, né? No máximo aí 1 hora, para a gente poder, então, estar conversando e abordando esse tema aí, que é um tema muito interessante e pouco discutido, né? Que é o tema da laminação, da fibra de vidro, né? O mais conhecido como compósito, né? Porque a fibra de vidro ela é um compósito, tá? O compósito é uma situação, uma propriedade, tá? Onde um ou mais materiais eles se fundem, tá? A fim de criar um produto único, tá? Então, por exemplo, um compósito, além da fibra de vidro e fibra de carbono, né? E outras fibras também, a gente pode mostrar assim como um exemplo bem prático, né? Mais conhecido, que é o asfalto, né? O asfalto ali da sua rua, da sua avenida, né? Ele é um compósito, tá? Então, para você ter mais ou menos essa ideia sobre esse segmento, né? E que se encaixa também a fibra de vidro, tá? Então, vou me apresentar. Meu nome é Daniel Costa, tá? Daniel Ferreira da Costa, né? Mais conhecido como Daniel Costa. Então, eu sou técnico mecânico, tá? Pelo Senai aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, né? Próximo a Porto Alegre. Também sou graduando do curso de Engenharia Mecânica Automotiva, tá? Por que automotiva? Porque eu sou um apaixonado por carro, como todo brasileiro, né? E entrei neste universo, digamos assim, da fibra, né? Dos compósitos, para poder estar realizando, concretizando um sonho meu, que é de fabricar um carro, tá? Então, como na faculdade a gente tem todo esse conhecimento, e principalmente por ser uma engenharia automotiva, né? Então a gente tem todo o conhecimento da fabricação do zero de um veículo, né, até o veículo estar rodando aí, tá certo? Então, eu migrei, digamos assim, eu saí da indústria, eu trabalhava numa multinacional, né, multinacional de autopeças. A minha esposa, ela também, na época, ela já tinha uma escola de informática, né, e já fazem mais de 20 anos que ela trabalha com informática. E aí eu saí dessa indústria para acabar, então, para me juntar a ela, né, e trabalharmos, então, nesse negócio, nesse empreendimento, né.
E a partir dali, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, tive uma vontade, né, de estar criando o meu carro, então, e já com a faculdade em andamento, né, com a universidade em andamento, eu quis desenvolver um carro, né? Então, a minha engenharia era para isso, eu tive que tomar esse rumo, né, para poder estar concretizando essa vontade aí, esse sonho, né, de estar, então, produzindo esse carro aí, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui na tela agora. Vou passar aqui, vou ver se eu consigo colocar. Ó. Esse é o carro que eu construí, tá? Que eu fiz ele do zero, né? Não está concluído ainda, né? Ainda tem algumas partes. Eu estou na parte de chassi, desenvolvimento de mecânica, né? É um projeto muito complexo, né? Um projeto automotivo aí com recursos escassos, né? Ele demora um tempo expressivo, né? Ele tem um tempo aí de desenvolvimento prolongado, tá? Mas se a gente não der o pontapé inicial, a gente nunca vai chegar lá, tá? Então esse carro, para mim poder chegar onde eu cheguei, né? E na realidade eu desenvolvi, obviamente, muito mais ao longo de 10 anos, né? Fazem mais de 10 anos aí que eu estou nesse ramo da fibra, de compósitos. Então, para mim poder chegar na construção dessa carroceria, que foi lá atrás, lá no começo, né, da minha carreira, eu tive que correr muito atrás de professor, eu tive que correr muito atrás de especialização nessa área. Porque assim, ó, quando você fala em fibra de vidro ou fibra de carbono, existem poucos cursos, né, que te direcionam para essa área, né? Então eu tive que procurar uma especialização nesses cursos, é um nicho muito específico. O contato com pessoas que trabalham na área, com empresas que trabalham na área, é muito difícil, né? É um ambiente muito fechado, né? São muitos segredos que existem por trás desse trabalho, né? Desse segmento. Então eu tive que correr atrás, então, né? E procurar me especializar para entrar nesse meio aí, para poder concluir aquilo que eu queria fazer, que era fazer a carroceria de um carro, tá? Então, a partir daí vieram outros projetos, né? Acabei desenvolvendo outros projetos, né? Muitos, a maioria no seu ramo automotivo, né? Eu vou deixar aqui uma foto de um outro projeto que eu fiz também, tá? Que chamou a atenção aí do mundo todo. Esse carrinho amarelo aqui, ó. Então, esse carrinho amarelo aqui chamou a atenção do mundo todo, tá? E aí, quando eu digo mundo todo, eu posso dizer assim para você que eu chamei a atenção tanto do Brasil, né, quanto de outros países aí, né, afora. Eu chamei a atenção de piloto da Stock Car, eu chamei a atenção de um pessoal lá de Hollywood, para você ter uma ideia, né? Então, o pessoal me contatou através dessa imagem que rodou na internet aí. Eu tive mais de 1.500.000 visualizações aí no YouTube, né, com um vídeo que a minha esposa acabou postando, né? Então, na época, eu não sabia nem fazer essa divulgação, né, na internet, e ela já tinha feito esse vídeo para mim e acabou, então, se divulgando aí para o mundo todo, né? E a partir daí, então, vieram outros projetos e eu acabei desenvolvendo, né? Eu vou deixar a imagem de um outro aqui, um outro carrinho aqui que foi o último que eu fiz, tá? Mas eu acabei aqui. Mas eu acabei, então, desenvolvendo outros projetos de fibra, né? Porque a demanda da fibra de vidro, ela existe por nichos, tá? Então, você tem que definir um nicho específico, ou se você vai fazer mais de um nicho, você tem que ter pessoas para trabalhar com você, né? Você tem que ter uma outra estrutura diferenciada, dependendo daquilo, da onde você quer chegar, tá? Da proporção que você quer chegar, tá? Então, eu tive aí pessoal me ligando de México, Dubai, Europa, né, empresários aí querendo que eu produzisse esses carrinhos, né? Então o negócio começou a tomar uma proporção aí muito grande, né? E eu na verdade hoje eu me realizo, tá? Eu não me vejo fazendo outra coisa se não trabalhar com esse tipo de segmento, tá? Então eu saí da empresa multinacional, como eu falei, né? Saí da empresa multinacional, acabei saindo da empresa da minha esposa, né, de informática, para mim poder me direcionar somente
a esse nicho, né, a esse segmento, e hoje eu só faço isso, tá? Então hoje eu só tenho, eu trabalho e me dedico 24 horas por dia, né, com a fibra de vidro, né? Estou me especializando na fibra de carbono também, tá? Que é um grande compósito, é o maior compósito aí, utilizado por grandes empresas, né? Inclusive até na área aeroespacial. Então, eu vou acabar, então, estou, né, me direcionando também para esse ramo aí, que é o ramo da fibra de carbono, tá? Mas, então, já contei um pouquinho da minha história aí para você entender, né, para você saber com quem que você está falando, né, e para dizer, então, para você que eu me especializei muito e continuo me especializando todos os dias, né? Então, todos os dias a gente precisa aprender novas técnicas, né, entender outros formatos, outros processos, né, independente da área que você atue, né, qualquer área aí que você vai atuar, você tem que estar se especializando. Então, a especialização ela é muito importante para você conseguir mais conhecimento, né, e estar aplicando esse conhecimento, então, no seu trabalho aí. Então, para você que que está nessa live aí, está querendo entender um pouquinho mais sobre a fibra de vidro, tá? De repente quer montar um projeto ou quer iniciar um negócio aí na fibra de vidro, né? Então eu vou passar aqui algumas informações interessantes que eu acho que vai ajudar você aí, tá certo? Então a fibra de vidro está presente no nosso dia a dia, né? Então a gente pode ver aí produtos tradicionais, né? Como piscinas, banheiras, caixas d'água, pias, aquelas pias de lavabo, né? Tem agora essas pias marmorizadas, né? Que é a imitação de mármore. Barcos, né? Carrocerias de carro, como eu falei, né? Como você já viu aí. Tanques industriais, enfim, a gente tem uma série de produtos, né? Então hoje existe no mercado mais de 30 mil produtos em fibra de vidro, né? Que atuam aí, que rodam, né, no mercado, né, nos mais diversos segmentos aí, tá? Então, a gente tem produtos, né, como eu falei, a gente tem esses produtos aí que preenchem, né, que nos ajudam no dia a dia, né, e que existe uma demanda muito grande, né? Então existe a demanda do profissional de laminação, né, a demanda do profissional do desenvolvimento de um projeto específico, né, a demanda de um profissional com qualidade, né, que aplique no seu trabalho aí uma determinada qualidade, né, onde vai chamar a atenção do seu cliente, tá certo? Então, isso é muito importante. E as empresas hoje, elas estão no mercado e cada dia mais elas estão procurando profissionais, né? Procurando profissionais ou procurando pequenas empresas que possam estar que elas possam estar terceirizando esse trabalho, né? Então, a fibra de vidro ela tem um leque muito grande, né? Uma gama muito grande de produtos que você pode tranquilamente estar entrando no mercado aí e faturando um bom dinheiro, tá? Daniel, mas se eu penso, só de pensar em fibra de vidro me dá coceira, né? Então, pessoal, eu ouço muito o pessoal falar isso daí. Então, assim, ó, existem técnicas, né? Obviamente, se a pessoa ela já está interessada no ramo da fibra de vidro, ela entende as suas peculiaridades, né? E vai arrumar, né? Vai ter um jeito, vai arrumar um jeito de poder minimizar os problemas daquele determinado produto, né, matéria-prima, né? Então, existem vários segmentos hoje no mercado que nem todo processo é um processo fácil, é um processo tranquilo, né? E a fibra de vidro não deixa de ser diferente, né? Então, para trabalhar, por exemplo, com coceira de fibra de vidro, né, que o pessoal fala muito, existem técnicas específicas, existem os EPIs que você tem que utilizar, né, para você trabalhar com o produto, né? Então isso aí não vai ser um empecilho para você trabalhar, né? Para você se dedicar a esse segmento aí que é um segmento muito procurado no mercado, né? E tem uma frase do Walt Disney que eu gosto de falar muito, que ele diz assim: não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos, né? Então, eu carrego isso sempre comigo, né? Em todas as fases da minha vida aí. E lá, voltando lá atrás, né? Quando eu comecei, né? E eu vi essa frase e achei muito interessante. Então, a gente tem que procurar eliminar aquelas barreiras, né? Aquelas barreiras que nos impedem
para a gente poder chegar no nosso objetivo, né? Porque obstáculos vão existir, né? Você vai ter obstáculos aí na sua vida, para qualquer coisa, para a vida pessoal, para a vida amorosa, né? Relacionamento, e para o trabalho não é diferente, né? Então você vai ter obstáculos, e a gente tem que entender como é que a gente vai contornar esses obstáculos, né? E isso faz parte do ser humano, né? Então, já por instinto, a gente tem que eliminar as barreiras, né, e poder chegar naquele ponto lá que é o nosso objetivo, tá certo? Então, como eu falei, a fibra de vidro é um segmento muito escasso, tá? Existem poucos empreendedores aí nesse mercado, tá? Obviamente existem grandes indústrias, né? Só que as indústrias hoje elas estão caminhando para um outro segmento, tá? Para um outro caminho, tá? Eles estão saindo da fibra de vidro e indo para outros processos, obviamente muito mais caros, né? Com maquinários muito mais caros, que aumentam a sua produção, né? E reduzem o seu custo, mas acabam saindo ou esquecendo de determinados nichos do mercado que a fibra de vidro ampara, né? Que a fibra de vidro dá esse suporte aí para essas empresas, né? Que necessitam de produtos específicos, tá? Porque com a fibra de vidro você pode fazer vários produtos, né? Os mais diferentes produtos com um custo muito baixo, né? Com um custo muito baixo na confecção aí dos moldes, né? E na modelagem desses produtos também, tá? É muito tranquilo e existe demanda para isso, tá? Existe uma demanda para isso. Então, obviamente, é muito mais fácil, né? A pessoa pensa assim, é muito mais fácil eu vender hambúrguer, por exemplo. Né? Eu vou vender hambúrguer porque é mais fácil e tem saída. Obviamente, é muito mais fácil de fazer e tem muita saída. Só que ele é um segmento que você tem muito mais concorrência, né? O seu concorrente, a cada esquina tem um hambúrguer, né? A cada esquina tem um vendedor de pastel, a cada esquina tem uma farmácia, né? São segmentos simples, digamos assim, entre aspas, obviamente, né? De ser feito, né? De serem construídos, mas existem a concorrência muito maior, né? A concorrência é muito maior, né? E não tem valor agregado como a fibra de vidro, né? Então, imagina que você vai fazer uma estátua, né? Hoje o pessoal fala muito na Havan, né? A sua estátua lá, aquela estátua é uma estátua complexíssima, né? Uma estátua um tamanho grande, né? Um tamanho desproporcional a algumas pequenas empresas que podem fazer, mas existe uma empresa que faz, né? Então essa empresa ela tem esse nicho e tem essa demanda e fatura alto com isso, né? Então você fica imaginando, mas onde é que eu posso entrar com nicho, Daniel? Né? Qual é o tipo de nicho que eu posso entrar? Existem vários nichos de mercado que você pode entrar com fibra de vidro, né? Basta você analisar o mercado, entender a necessidade daquele seu cliente, daquela empresa que precisa, você fechar um contrato com ele e seguir fazendo projetos para ele ou para outras empresas também, né? Então a fibra de vidro tem essa capacidade, e como eu falei lá atrás, lá no início, são mais de 30 mil produtos que você pode fazer com a fibra de vidro, imagina, né? Então isso foi uma pesquisa que saiu numa revista aí de compósitos meio do ano passado, se eu não me engano, e isso me chamou muito a atenção, né? Então você tem uma gama muito grande de produtos para você nichar, né? Para você entrar em um segmento e ficar com aquele segmento e faturando naquele segmento, né? E conforme o tempo, você vai expandindo o seu negócio e vai abrindo outros segmentos, né? Outros produtos de fibra de vidro, né? Então isso é muito interessante da fibra de vidro e foi por isso que eu me apaixonei pela fibra de vidro, né? A facilidade da sua modelagem, da sua transformação de uma forma simples, né, e fácil de fazer, com um custo muito baixo. Mas como funciona então, Daniel? Para você que está vendo aí, né, como é que funciona tudo isso então? Né? Como é que eu faço para entrar nesse ramo aí? Então, como eu falei, a gente não tem, né, quem trabalha com a fibra de vidro, né, e obviamente os pequenos empreendedores, né, nós não precisamos de maquinários muito caros para estar construindo um molde, por exemplo, né? Ou a gente está construindo peças maiores, né, como um barco, não precisamos de grandes equipamentos, né? Então você vai precisar de ferramentas ali manuais
né? De repente uma talha ali para estar levantando uma piscina, levantando um barco, né? Para você estar tirando a peça do molde, né? Então são essas ferramentas, não são nem máquinas, né? Que você vai estar utilizando então para poder estar construindo, né? Poder estar iniciando esse negócio aí e obter então os seus ganhos aí com a fibra de vidro, tá? Então são processos simples, né, como eu falei, né, porém o conhecimento ele é essencial, tá? Não adianta você pegar e dizer assim, então tá, então a partir de agora eu vou iniciar o ramo da fibra de vidro e vou lá comprar 5 kg de resina, 2 kg de fibra, catalisador, o gel coat e vou fazer uma peça e vou sair vendendo. Não é assim que funciona, né? Então, para tudo, para qualquer segmento que você for fazer, você tem que ter um conhecimento, né? Então você tem que saber como é que você vai fazer aquele negócio, né? Como é que você vai iniciar aquele negócio, para você não ter prejuízo, né? Então, imagina um advogado sem conhecimento, como é que ele vai defender o seu cliente, né? Ele tem que ter o conhecimento das leis para poder tirar aquele seu cliente, né, daquela enrascada, né? E assim, como tantos outros segmentos aí, tá certo? Então, o conhecimento é essencial para você ter sucesso, tá? Processos com a fibra de vidro, tá? Então, os processos que a gente tem com a fibra de vidro. Basicamente, são 3 processos, tá? Obviamente que cada um desses processos incluem seções, né, ou secções diferenciadas aí para o complemento de cada um deles. Então, nós temos, primeiro, falando da peça, tá? Modelagem da peça. Então, você tem que ter uma habilidade, né? Ou você tem que ter um profissional para poder estar fazendo, então, a modelagem daquele produto, né? Então, você vai fazer a modelagem daquele produto. E quando se fala em modelagem, a gente utiliza N materiais, tá? Pode ser argila, pode ser madeira, pode ser massa plástica, pode ser ferro, pode ser qualquer material que você tiver, né? Que vai dar a forma daquele produto que você precisa, o processo da modelagem, tá? Então, obviamente, você pode fazer e vai estar fazendo essa modelagem artesanalmente, né? Ou, né, dependendo do tamanho do seu negócio ou da proporção do negócio que você quer empreender, você vai estar dizendo assim, não, mas eu não quero me envolver com modelagem, eu não quero ter um profissional, eu não quero eu fazer, eu quero ter esse modelo pronto, para mim poder tirar minhas formas, né? Você pode estar mandando fora, né, numa empresa fora, onde vai estar fazendo esse modelo para você, né? Ou esse projeto, esse protótipo, né? Porque muitas vezes o seu cliente vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu preciso de um determinado modelo de piscina, por exemplo, né? Aí o que você vai precisar fazer? Você vai precisar sentar com aquele cliente, né? Estruturar um planejamento para você mostrar para o seu cliente como é que ele vai querer aquela piscina, né? E a partir de todo o desenrolar desse negócio, desse planejamento, né, desse processo de início, né, do projeto, você vai então estar conversando com o seu cliente e vai dizer, olha, eu vou fazer esse modelo, né, eu vou construir esse modelo, mas isso vai ter um custo X, né? E aí esse custo vai depender se você vai fazer isso artesanalmente para ele, né? E você vai perder tempo nisso, você vai desprender ou você ou outra pessoa, ou você vai estar dizendo para ele, olha, eu vou precisar mandar fazer esse protótipo fora, esse projeto fora, né? Isso vai ter um custo X. Então, tudo isso é um planejamento para você chegar na modelagem da peça, tá? Confecção do molde, esse é o próximo passo, né? Então, a partir do momento que você tem o modelo, você vai construir, então, a partir desse modelo, o seu molde, né? Então, você vai precisar de um molde pronto a partir, então, desse modelo que você fez, tá? Ou que uma empresa fez. Esse molde, ele pode ser de fibra, né? Então, nós falando, seguindo essa linha de raciocínio do modelo artesanal, né? Vamos supor que você faça esse modelo, o molde, então, ele vai ser também artesanal, tá? Então, ele vai ser um molde artesanal, em fibra de vidro também, né? E que a partir desse molde, você vai tirar várias peças desse molde, né? E aí a gente falando assim, de molde em fibra de vidro, tá? E para isso precisa de uma especificação, de uma espessura, de um determinado tipo de gel, né? Para você estar criando, então,
esse molde, esse molde, então, ele vai te dar um determinado número de peças, tá? Mas se você fizer isso numa indústria, por exemplo, com outro material, seja ele aço, seja alumínio, né, ou seja outro material, né, cada material vai te dar uma tiragem de peças maior, né? Então, o molde de ferro, por exemplo, ele é uma tiragem de peças praticamente infinita, né? Alumínio também, né? Então ele tem uma tiragem um pouquinho menor que o aço, mas ele ainda tem uma grande tiragem, né, de peças. E com a fibra de vidro, o molde com a fibra de vidro, você vai estar conseguindo tirar uma quantidade não muito alta, como esses materiais que eu falei, mas vai estar conseguindo tirar uma tiragem boa, né, de 500 aí 1.000 peças, dependendo da estruturação desse modelo, tá, desse molde. E o terceiro e último passo, então, é a retirada da peça a partir desse molde, né? Então, recapitulando, você vai precisar de um modelo, né? Um modelo, uma peça, tá? Então, imagina que você tem um copo, tá? Vamos supor que esse copo aqui é uma piscina. Então, você vai precisar de uma piscina, de um modelo desse copo, tá? A partir desse copo, então, você vai tirar o negativo dele, que é o molde, e a partir desse molde, então, você vai tirar a peça final, que ela vai ser entregue para o seu cliente, tá? Então, esse é o início do processo do trabalho com a fibra de vidro, tá? Para você que não tem, claro, obviamente tem pessoas aí, né? Deve ter pessoas aí, certamente que já conhecem o processo, né? Mas eu estou falando então para aquelas pessoas que não sabem ou não entendem, né? Como é que funciona esse segmento, né? Então são informações que eu acho que vai ser muito relevante aí para o seu aprendizado, tá? Pelo menos para dar aquele start. Tipos de laminação, tá? Essa foi a nossa chamada, então, da live, né? Ou para a live. Mas como eu gosto de falar muito, então eu acabo passando mais informação do que eu informo, tá? Então, mas eu acho que isso aí vai ser para agregar para você também. Mas então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de laminação, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Vou só ver onde é que está aqui. Vou deixar na tela aqui algumas imagens para você entender, então, os processos, né, os tipos de laminação aqui. Então, nós temos alguns tipos de processo de laminação, tá? Então, desde o início, lá atrás, lá nos anos 40, 50, né, onde o pessoal começou a trabalhar, então, com os compósitos, né? E começou-se, né, iniciou-se, então, o trabalho com a fibra de vidro. Houve-se a necessidade por indústrias, né, por grandes indústrias, a melhoria do processo da fabricação com a fibra de vidro, né? Então, a partir de lá para cá, né, foi desenvolvido então alguns processos para baratear então o custo, né, das produções aí ou da produção, né? Então processos foram desenvolvidos, tá? Então o processo inicial, o primeiro processo que a gente conhece é o processo manual, né, onde você vai trabalhar aí com o processo de laminação por aplicação a pincel, né, ou a rolinho, né, ou até mesmo agora, como a gente tem o cabeçote picotador, né, da fibra de vidro, né, existe aí, é muito vendido aí no mercado, né, para os profissionais ou para os robistas, né, que querem trabalhar com a fibra de vidro. Existe então esse cabeçote. Então esse processo manual é o processo tradicional, tá? É o processo mais simples ali que você vai estar iniciando para poder trabalhar com a fibra de vidro, né? A partir desse momento, então, né, com a aquisição, com o desenvolvimento, né, na indústria por processos mais rápidos e processos mais menos desperdício, vamos dizer assim, né, iniciou-se então um processo por spray up. Tá? É um processo onde tem um equipamento simples, né, equipamento tradicionalmente utilizado aí por fabricantes de piscinas, caixas d'água, né, banheiras e outros materiais, né, outros produtos, onde se tem uma agilidade na sua produção e digamos assim, uma qualidade, né, consegue-se uma qualidade no produto final. Tá? Então, o processo de spray up, onde se consegue aí a aquisição de um maquinário como esse que você está vendo aí, com um valor
relativamente baixo, né? Para quem quer entrar no segmento e ter uma produção em alta escala, tá? Temos também o processo a vácuo, né? O processo de laminação a vácuo, tá? O processo de laminação a vácuo, então, ele compreende em um processo com valor agregado um pouco maior, né? Então você vai ter aí produtos, não vão ser caixas d'água, não vão ser piscinas, não vão ser tanquinhos que você vai fazer com processo a vácuo, tá? Então é um processo onde se exige, né, uma qualidade maior do produto e que você vai estar construindo, né, então fabricando aí um produto onde a qualidade vai ser muito maior e você vai eliminar aí riscos, né, de retrabalho com a utilização do vácuo, tá? Então é um processo muito utilizado aí, né? Fabricantes de carrocerias de carros também utilizam isso, né? Carrocerias de carros em compostos aí de fibra de carbono, por exemplo, né? Onde se é utilizado então um material chamado prepeg, né? Que é uma fibra de vidro autoadesiva, uma fibra de carbono, desculpa, autoadesiva, né? Em que o profissional ele coloca, então ele aplica essa fibra de carbono em um molde, tá? E na maioria das vezes é um molde de alumínio. E a partir desse momento, então, é feito o encapsulamento, né, dessa peça com o vácuo, processo a vácuo, e esse material, então, ele é levado a um forno de autoclave aí, em uma determinada temperatura, em que se consegue, então, uma alta qualidade aí, com uma redução da resina utilizada, né, nesse processo, onde o teor de fibra ele é maior do que o teor da própria resina, tá? Então, é um processo muito utilizado aí também, né, por indústrias aeronáuticas, né? Enfim, é um processo complexo, onde se gasta muito com material descartável, né? Então, por isso que eu falei, ele tem que ter um valor agregado muito alto nesse produto, para você, então, não ter prejuízo aí, tá? Processo de laminação por infusão, tá? Então isso é mais utilizado pela indústria naval, né? A indústria aí da criação de barcos, né? Embarcações, iates, né? Nos estaleiros. E esse processo, obviamente, é um processo muito caro, né? Mas se tratando aí de um barco, né? Ou de uma embarcação que custa tranquilamente mais de R$1 milhão, né? É um valor agregado muito alto e você certamente, né, se for estar entrando nesse ramo aí, vai ter altos lucros, mas vai precisar de um processo de laminação, né, mais eficiente, tá certo? Temos o processo de RTM, né? O processo de RTM aí é um processo também bastante utilizado, né, nas indústrias aí, pequenas indústrias também utilizam, né, que é um processo com a utilização de 2 moldes, tá? Se chama de processo macho e fêmea, onde você vai ter acabamento aí muito bom, né, na peça. Então ele é um processo relativamente barato, né, que vai dar mais qualidade na sua peça, né, mas é para determinados tipos de produtos também, tá? Não são todos os produtos que você pode estar utilizando nesse processo de RTM, tá? Existem outros tipos de processos aí, né? Pultrusão, né? Então a gente pode entrar em outros processos, tá? Mas são processos mais complexos, né? Para determinados tipos de produtos que você vai estar atingindo aí no mercado, tá certo? Produtos, né? Então vamos se estender um pouquinho mais aí, vamos falar de outros processos então da laminação. Produtos, tá? O que você precisa para fazer um produto em fibra de vidro? Então vamos lá. Primeiro produto, tá? Primeiro e o principal de todos, a fibra de vidro, né? Então um produto de fibra de vidro sem fibra de vidro não é um produto de fibra de vidro, né? Então você vai precisar da fibra de vidro, você vai precisar de uma determinada resina, tá? A resina, ela é um produto que faz a ligação com a fibra de vidro, né? E existem vários tipos de resina para determinados segmentos, tá? Então você não pode utilizar uma determinada resina para fazer uma caixa d'água, por exemplo, tá? Você não pode utilizar uma determinada resina para fazer uma carroceria de carro, por exemplo, tá?
Então, existem diversos tipos de resina e cada resina tem uma aplicação, tá certo? Daqui a pouco você vai estar utilizando uma resina muito cara, né? E um produto barato, relativamente barato, sem necessidade, porque você não tem esse conhecimento, né? Então você tem que ter esse conhecimento para saber que tipo de resina eu vou utilizar numa caixa d'água, que tipo de resina eu vou precisar para utilizar para fabricar uma piscina, que tipo de resina eu vou utilizar para fazer uma prancha de surf, por exemplo, né? Que tipo de resina eu vou utilizar para fazer, enfim, né, vários produtos, temos vários segmentos aí. Um banco de corrida, por exemplo, né? Qual é a resina que eu vou utilizar? Qual é a fibra que eu vou utilizar para fazer um banco de corrida, né? Onde precisa de uma estrutura mais rígida, com mais força, né? Então existem também outras fibras que você vai precisar saber a determinada fibra para determinado produto, né? Então você não pode estar pegando qualquer fibra, qualquer resina para fazer produto X, né? Ou fazer produto Y. Então você tem que saber o que você vai utilizar para poder estar fazendo o produto corretamente, para o segmento correto e para não ter prejuízo, né? Porque existem, e eu já fiz muitas pesquisas e muitos levantamentos aí com alguns empreendedores, né? Nesse ramo, e eu noto muito desperdício, tá? Muito desperdício, né? Porque o profissional não sabe a correta utilização, ele não sabe fazer a catálise correta do produto, ele não sabe fazer a diluição do gel, por exemplo, né? Porque gel tem a condição de fazer diluição, né? Então, eu notei muito desperdício nesse segmento, né? E onde, com esse descarte de materiais, você tranquilamente faria muito mais produtos, né? Ou tem uma perda de 10, 15, 20, até 30%, né? Então isso é muito complicado, e os profissionais, né? Os profissionais fazem os seus produtos, né? Mas acabam tendo muito desperdício e poderiam ter muito mais retorno financeiro, né? Por conta de um não desperdício, tá? Então, voltando aos produtos, desmoldantes, tá? Desmoldante é essencial o conhecimento para desmoldantes de um produto, tá? Eu lá atrás, lá no começo, quando eu iniciei, eu já perdi produto por causa do desmoldante, né? Imagina que eu fiz o meu modelo bem feitinho, né? Com um acabamento perfeito, né? Ou quase perfeito. Tirei o meu molde, e aí eu fui aplicar o desmoldante, apliquei o desmoldante errado. Apliquei um desmoldante, era para ter aplicado 2 desmoldantes, e a minha peça não saiu de jeito nenhum. Eu perdi o meu modelo, eu perdi o meu molde e eu perdi a minha peça. E foi dinheiro fora. Imagina uma pessoa desesperada, né? Porque perdeu tempo e perdeu dinheiro, tá? Então, esse é um conhecimento, digamos assim, é uma palavra que eu deixo para vocês, tá? Para quando vocês forem entrar nesse segmento, né, se já não estão, ter o conhecimento, tá? Para poder estar desenvolvendo esses produtos, né? E depois que o negócio começa, ele só vai, tá? Ele só deslancha. Ah, Daniel, o que você está me falando está me desmotivando, né? Porque é difícil. Não é difícil. O trabalho com a fibra de vidro é um trabalho extremamente tranquilo de ser feito, tá? A única coisa que eu digo para você é que tem que ter um conhecimento para poder fazer isso corretamente, né? Então você tem que ter esse conhecimento para poder fazer o produto correto, para o nicho correto, com o planejamento correto e principalmente com a utilização dos materiais corretamente, tá? Então é isso que eu quero deixar na sua cabeça, tá? Para que você faça, mas faça bem feito, tá? Lá na indústria, a indústria que eu trabalhei, que eu comentei, né? Eu trabalhei numa indústria multinacional, eles colocavam na nossa cabeça que uma seguinte frase que dizia assim, ó, como é que é? Faça bem feito da primeira vez, faça certo da primeira vez, né? Então, é um pensamento de não gerar desperdício, né? Então, nós tínhamos vários treinamentos, né, para isso. Então, a ideia é uma ideia única e a ideia principal de todo empreendedor, de não gastar dinheiro com desperdício,
tá? Isso é fato, porque se você tiver desperdício, você vai ter prejuízo, e isso pode levar você, né, mais lá na frente, né, ao fechamento do seu negócio, né? Como existem vários segmentos, não é só no ramo da fibra de vidro. Né? Então, se você não tiver o conhecimento necessário, você não vai conseguir fazer e desenvolver o seu negócio da forma certa, da forma correta, tá? Então, esses produtos que eu falei, tá? A resina, o gel coat, fibras, né, os tipos de fibra, os desmoldantes, tá? São os seus principais produtos. E aí nós temos depois o catalisador, né? Nós temos o cobalto, que é o catalisador e o cobalto são os produtos que, quando unificados, né, quando juntos ali, eles fazem a catálise da reação do produto para o seu endurecimento, tá? Então, quando você pega uma peça em fibra de vidro, né, quando você toca, quando você bate ali, aquela estrutura rígida da peça, ela só é possível por conta, obviamente, da fibra e da resina, onde fazem as suas ligações moleculares, né, para dar a sua ligação principal, mas isso só é possível com a função do cobalto e do catalisador, que inicia o processo de reação para o endurecimento, né, para a plastificação do produto final. Tá? Então, outro termo muito utilizado para falar, né, de fibra de vidro, muito conhecido, né, no mercado, ou é fiberglass, que é no inglês fibra de vidro, ou PRFV. Né? E o PRFV, você pode encontrar aí em materiais, né, vídeos, diversas informações como polímero, né, o P de P, polímero reforçado com fibra de vidro. O P você vai achar assim, polímero, ou plástico, ou tem mais um outro agora que eu não me recordo. Polímero, plástico, e tem mais um outro aí, agora que eu não me lembro. Mas é uma sigla utilizada que você vai encontrar no mercado para utilização, então, desse processo com a fibra de vidro. Tá? Então, existem produtos que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, desmoldante. Quando a gente fala de desmoldante, existem os desmoldantes tradicionais e existem os desmoldantes não tradicionais, que são desmoldantes mais avançados, né, que possuem uma tecnologia maior, tá? Para que você tenha uma agilidade maior no seu processo e você não precise estar aguardando o tempo de cura, de secagem daquele desmoldante para você continuar com o seu processo. Tá? Então, no meio dos produtos, existe um produto específico para cada um dos produtos que você vai fabricar. Tá? Então, como eu falei, a resina específica, o gel específico, tá? Fibra específica e por aí vai. Tá? Então, esses são os produtos. Tá? Então, processo, tipos de laminação, produtos. Vamos falar um pouquinho de acabamento, né? O acabamento aí, então, com a fibra de vidro. Então, nós temos praticamente 2 caminhos para acabamento de uma peça em fibra de vidro. Tá? Nós temos aquela peça onde o acabamento final vai ser o acabamento do gel, tá? Do gel coat, que é o acabamento do produto final, que você vai tirar aquela peça, vai fazer o acabamento nela, né, de rebarbação ali, vai tirar as rebarbas e vai entregar para o seu cliente final. Tá? Ou nós temos o outro caminho, que é um processo não acabado, onde não vai precisar do brilho da peça final, como essa primeira que eu disse, mas você vai precisar fazer um acabamento, você vai precisar fazer uma pintura, você vai precisar fazer um polimento, tá? Você vai aplicar ali produtos para dar acabamento com uma cor específica, né? Porque o gel coat, por acabamento da peça final, você vai encontrar no mercado em algumas tonalidades, tá? Mas não nas tonalidades que você pode encontrar, por exemplo, nas tintas automotivas, por exemplo, né? Que existem mais de 10 mil cores aí, tranquilamente, né? Então, daqui a pouco você tem um nicho específico onde você vai trabalhar com cores, né, mais cores aí para o seu cliente, e esse segundo acabamento, então, vai te dar essa condição. Tá? Então, para isso também você precisa ter esse conhecimento para poder aplicar esse acabamento final na sua peça. Tá? Mercado. Vamos falar um pouquinho de mercado, então, rapidamente, para a gente não se estender muito.
Mercado da fibra de vidro, tá? Eu trouxe aqui um dado muito interessante. Isso, obviamente, a gente sabe que ao longo dos anos vem se disseminando, né? E não por conta disso, o Brasil ele é o segundo maior fabricante de piscinas do mundo, tá? Perdendo somente para os Estados Unidos, tá? Então eu trouxe um dado muito interessante aqui, e obviamente, claro, existem picos de vendas, né, em determinados segmentos, ou em todos os segmentos, né, e principalmente produtos de lazer, tá, como a piscina, por exemplo, né. Então, em 2020, aí no auge da pandemia, as vendas com piscina cresceram muito, tá, mais de 30%, 40%, né, somente em 2020, tá. Por conta do quê? Que as pessoas ficam isoladas, né? A gente ainda está em pandemia, então não podemos dizer que estamos livres da pandemia, né? E isso ainda continua acontecendo, essas vendas continuam crescendo, né? Das piscinas por conta da pandemia. Mas então, no auge da pandemia em 2020, teve um fabricante de piscinas, tá? Que ele tem fábricas aí até mesmo fora do Brasil, eu não vou citar nomes, né? Mas se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai encontrar, em que esse fabricante de piscinas, em 2020, no auge da pandemia, esse único fabricante, tá? Porque existem alguns fabricantes de piscina, ele em 2020, ele fechou o seu faturamento em quase R$1 bilhão, tá? Eu não falei milhão, eu falei bilhão, tá? Com B de bola. Então, assim, ó, é um nicho de mercado altamente lucrativo, pouca concorrência, baixíssima concorrência, tá? E que se você se dedicar com muita atenção, com planejamento, obviamente que com foco naquilo que você vai fazer, você certamente, se você der o seu primeiro passo, você vai ter resultados muito bons, né? E por que não daqui a pouco você se equiparar a uma empresa dessas, né? Que faturou em 2020 quase R$1 bilhão, tá? Em faturamento, né? Claro que, obviamente, existem outros processos dentro desse negócio, né? E para se chegar ao ponto que essa empresa chegou, né? Não foi fácil, né? Uma empresa que começou lá atrás, né? Muitos anos atrás, mais de 20 anos ali, se eu não me engano. Mas ela começou, né? Então ela deu o primeiro pontapé e hoje ela se encontra nessa situação aí, né? Uma situação de uma empresa nacional, né? Legítima nacional, que chegou aí ao faturamento de quase R$1 bilhão. Tá? Então o mercado, o que eu quero dizer para você é que o mercado ele é com baixa concorrência, ele tem grandes oportunidades, tá? E se você se dedicar, e assim como todo o processo, todo o negócio, ele é difícil, e você não vai deixar fazer, seja com a fibra, seja em outro segmento, por ser difícil, porque nada é fácil, né? Então, mas se você criar meios em que isso ocorra de uma forma mais tranquila, e se você fizer um bom planejamento e com bastante conhecimento e se preparar para isso, certamente você vai começar de uma forma correta, né? E que vai ter aí bons resultados, tá? E vai ter sucesso aí no seu negócio, tá? Então, nesse segmento, tá? E por pesquisas que eu fiz, e até mesmo por mim mesmo, né? Que não deixa de ser um exemplo, no mercado da fibra de vidro, tá? Eu posso dizer para você assim que o empreendedor pequeno nesse ramo que está iniciando, ele consegue faturar aí tranquilamente, tá? Tranquilamente, de 5 a 15 mil reais, tá? Estou falando por baixo, tá? De 5 mil reais a 15 mil reais aí nos primeiros 3 meses, vamos colocar assim, tá? Porque tem uma demanda muito grande, tá? Nichos específicos, tá? Daniel, o que é nicho? Nicho é aquele determinado segmento que você vai entrar, tá? Então, por exemplo, trabalhar com piscinas é um nicho. Trabalhar com banheiras é outro nicho. Trabalhar com caixas d'água é outro nicho, tá? Não que você não possa trabalhar com vários nichos ao mesmo tempo,
Você pode, né? Não há dificuldades nisso, né? Não há problemas nisso. Mas você tem que iniciar por um nicho, tá? Começa num nicho, estuda bem a sua região, tá? Existem regiões que são muito nichadas, tá? Então, determinada região tem muita venda de pranchas de surf, por exemplo, mais próximas ao litoral, né? Empresas mais próximas ao litoral. Tem esse nicho específico que é da prancha de surf, tá? Outra região, enfim, né? Regiões, por exemplo, onde existem pontos turísticos, tá? Então, por exemplo, aqui na minha região existe o ponto turístico aqui muito conhecido aí no Brasil, é Gramado, tá? Então aqui a gente tem locais específicos, na época de Páscoa, na época do Natal, né? Então o pessoal, o turismo vem muito para cá. Você pode estar criando um produto exclusivo para essas determinadas épocas, onde a sua venda vai ser muito grande, né? Em criar um produto específico, né? Então criar um nicho, tenha um nicho em mente, aquilo que você preferencialmente goste, tá? Que você tenha prazer em estar fazendo, além de ter o prazer de estar fazendo com a fibra de vidro, como eu tenho, e por isso eu estou no ramo automotivo, é um nicho que eu escolhi, né? E é a engenharia que eu escolhi também. Então eu sou um apaixonado em fazer produtos automotivos, né? Então, pelas fotos que você já viu ali no começo, eu acordo, eu durmo e acordo pensando nisso, né? Então eu tenho prazer, eu tenho amor nisso que eu estou fazendo, nisso que eu faço, né? Então não acaba se tornando um trabalho, acaba se tornando um prazer, né? De eu estar fazendo isso, de eu estar fazendo isso com muito amor, com muita qualidade empregada, né? Isso é muito importante, né? E voltando aos nichos, então, né? Você fazendo produtos nichados, mesmo com baixa escala, baixo volume, você consegue tranquilamente chegar nesses valores aí, ou até mais, né? Desses valores aí que eu acabei de falar, tá? Um nicho também muito interessante é o nicho da linha PET, né? Linha PET para os animais, né? Para os animaizinhos. Então você vai estar fazendo aí, por exemplo, uma piscina PET, que agora está na moda, né? Piscina PET, né? Para o gatinho, para o cachorrinho, né? Eu particularmente fiz uma, né? Para minha cachorrinha e ela simplesmente é apaixonada pela piscina, né? Então são nichos que estão em alta, né? E que você deve procurar escolher para começar no seu negócio, né? Porque não adianta, por exemplo, você entrar num nicho de produto de mercado, por exemplo, onde você não vai conseguir bater os grandes fabricantes, né? Porque a produção deles é muito maior e o volume deles é muito maior e, consequentemente, o valor de venda deles é muito menor, né? Do que se você entrasse num nicho de produtos específicos, né? Ou projetos específicos, onde a sua saída vai ser menor, talvez, mas o seu valor agregado vai ser maior, né? Então imagina que você vai fazer, de repente, um único produto aí, uma peça exclusiva para um shopping, para fazer uma decoração, por exemplo, né? Uma decoração de Natal, né? Que o shopping te encomendou, você vai ganhar aí em um único produto um valor muito maior, né? Do que você fizesse uma venda de 50 caixas d'água, por exemplo, né? 50, 100 caixas d'água, né? Então isso é um estudo que você tem que fazer, tem que se planejar, para você, então, estar entrando nesse mercado e, consequentemente, ter muito retorno aí, tá? Agora, deixa eu falar para você que não quer o ramo de empreendimento com a fibra, mas quer entrar no ramo, na área do hobby, né? De trabalhar por hobby. Ah, Daniel, eu sempre pensei em fazer um carro, uma carroceria de um carro, né? Quero fazer um projeto exclusivo, eu quero fazer um carro daquele filme Carros para o meu filho, né? Eu quero fazer um carro do Batman, por exemplo, né? A gente vê muito aí, principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal faz o carro do Batman e é muito legal, né? Eles têm uma qualidade muito grande. Ou eu quero fazer uma piscina para minha filha, né? Para o meu filho, em formato de coração, né? Você já viu uma piscina em formato de coração? É um nicho para você entrar, né? Eu particularmente não vi ainda, né? Ó, daqui a pouco está saindo um produto aí. Então, para você que é hobbyista, que é entusiasta, né, que quer fazer o seu próprio projeto, né, quer tirar aquele projetinho do papel, da gaveta,
né, vai estar iniciando, então, um projeto exclusivo, né, e vai estar fazendo ali nos seus fins de semana, né, junto com a família, ali com os filhos, né, está envolvido em um projeto e vai estar fazendo, então, esse produto aí, né, com um custo praticamente aí 90% mais barato que você fosse comprar pronto, né? Então, a fibra de vidro, o valor mais agregado que existe é a sua mão de obra, né? Então, é a mão de obra do profissional, é da estrutura da empresa, né? Então, esse valor agregado maior é o valor que está embutido no produto final, né? O valor com os materiais ele é muito, muito baixo, né? Então, como eu falei, 90% aí, principalmente de um produto, de um projeto exclusivo, e eu posso falar isso com propriedade, é a mão de obra, né? Então, você tem a sua mão de obra aí como um valor agregado maior para estar fazendo um produto em fibra de vidro, tá? Então, você vai estar fazendo aí, você que é um entusiasta, você que é um hobbyista, né? Quer fazer uma carroceria de um carro, quer iniciar um projeto, ou até mesmo um mini carro, como eu mostrei ali, né? Quer fazer para o seu filho, para sua filha, né? Quer dar para o neto. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? Então, esse conhecimento aí que você vai estar adquirindo, né? O que você já tem, para poder estar fazendo, então, esses projetos aí, esses produtos, tá? Ah, Daniel, mas eu não sei nada de fibra de vidro, eu não conheço os processos, eu não sei onde é que compro os materiais, como é que eu faço tudo isso? Eu não sei. Então eu tenho uma novidade para você, né? Se você não sabe, você não sabia. Até agora, então, você não sabia. Porque a partir de agora, você vai saber e vai saber da forma certa, tá? Porque assim, ó, pessoal, eu, depois de muito, são 10 anos que eu trabalho com a fibra de vidro, tá? Eu vi muita necessidade, tá, dos profissionais, como eu acabei de falar, né? Então existe uma gama muito grande de produtos aí e de empresas que procuram profissionais, ou pequenas empresas, né, para estar construindo então os seus produtos, tá? E não encontram, tá? Eu recusei muito projeto, né? Muito projeto aí por conta da demanda, né? Então eu tenho as minhas demandas, eu tenho os meus profissionais, tá? Mas eu tenho um limite e é naquele limite que eu consigo trabalhar, tá? E eu já estou muito satisfeito, né? Obviamente, claro que, sei lá, não sei o que pode acontecer nos próximos 10 anos comigo, mas, obviamente, sim, eu pretendo expandir, né? E pretendo absorver mais demandas, só que eu notei que existe muita falta desses profissionais no mercado, né? E algumas pessoas me dizendo, Daniel, mas por que tu não junta esse conhecimento teu, né, e monta um curso para as pessoas que querem aprender, aprenderem a fazer terem o conhecimento desse processo, né? E outras pessoas já me procuraram, Daniel, me dá uma dica disso, eu preciso fazer tal coisa, um fulano lá, um parente meu, quer fazer tal coisa, mas ele não sabe como é que faz, e aí eu parei e pensei, não, então acho que está na hora de eu montar um curso, né, montar uma estrutura onde essas pessoas possam ter esse conhecimento, né, possam absorver esse conhecimento assim como eu absorvi, né. E o detalhe mais interessante nisso tudo é que a pessoa, com esse conhecimento que eu vou passar, ela vai começar da forma correta. Ela não vai começar errado como eu comecei lá atrás, né? Com os desperdícios que eu tive lá atrás, né? Então essa pessoa vai ter um conhecimento da forma correta. Então eu juntei, tá, em um curso, os meus conhecimentos, abri todos os meus conhecimentos, tá, de trabalho com a fibra de vidro, todos os detalhes, as armadilhas, o pulo do gato, como se diz, né, dos segredos do trabalho com a fibra de vidro, tá? Então eu montei um curso com mais de 100 aulas, tá? Mais de 100 aulas em vídeo, tá? Todas ali mostrando passo a passo como é que você vai fazer do início, né, de todo o conhecimento inicial até o processo da montagem de uma peça final, tá? Então eu montei esse curso aí, são mais de 25 horas, se eu não me engano, de curso, tá? Então são mais de 25 horas, onde você vai ter um conhecimento completo para iniciar no trabalho com a fibra de vidro, tá?
Obviamente, você vai ter que escolher, como eu já falei, o nicho, e cada nicho tem uma peculiaridade, tem um detalhe específico que você vai ter que entender, vai ter que estar entendendo aquele detalhe para poder estar continuando no seu processo, tá? Então eu desenvolvi aí, e não foi de agora, tá? Fazem já 2 anos, vai fechar 2 anos agora, em abril, que eu comecei a montar esse curso, tá? O pessoal estava até me cobrando aí, quando é que ia sair o curso? E aí eu digo para eles assim, esse curso já está pronto, tá? Então o curso já está pronto, já está à disposição, tá? Então você vai ter conhecimento aí de tipos de moldes que você vai poder trabalhar, um processo de laminação passo a passo, né? Todos os detalhes que você vai precisar para fazer, então, do zero até a montagem de uma peça final, tá? E eu fiz também como um bônus, digamos assim, tá? Então eu agreguei junto nesse curso um conhecimento meu à parte que eu tenho, que é a parte de pintura automotiva, tá? De alguns cursos que eu fiz aí, da aplicação que eu faço no dia a dia aí do meu trabalho. Eu vou deixar também nesse curso um bônus, tá? Com pintura de acabamento final, tá? Então eu vou estar deixando para você aí nesse curso também, tá? O conhecimento de pintura, tá? Então esse curso vai ficar à disposição numa plataforma, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo para você dar uma olhada lá, para você estar verificando, né? O curso ali vai ter os módulos, vai ter a grade dos módulos, são mais de 30 módulos, né? E dentro desses módulos, então, como eu falei, são mais de 100 aulas que você vai ter acesso, tá? E que você vai poder acessar aí de qualquer dispositivo, né? Computador, tablet, celular. Vai ter um certificado também, tá? Você vai ter um certificado ali assinado por mim, né? Muito relativo, muito, como é que eu vou dizer, vai ter uma referência, né? Você vai ter uma referência a partir desse certificado também, para poder, então, se você não quiser empreender, ou se você não for robista, né? Você vai poder estar entrando no mercado de trabalho, tá? Existem grandes oportunidades aí em empresas, onde se você já tem o conhecimento, fica muito mais fácil, e ainda mais com o certificado que eu vou deixar à disposição, tá? Para você aí. Para você, então, nesse conteúdo, nessa plataforma de cursos, tá? Uma plataforma muito conhecida aí, muito segura, tá? Para você estar trabalhando, então, e estar tendo acesso no momento que você quiser, tá? Então você vai ter um acesso, vai ter um login ali, que você vai acessar o curso, né? Você pintou uma dúvida, você vai lá, assiste a videoaula e tira a sua dúvida. Vamos ter também, eu vou deixar aí um link de acesso para você no Telegram, tá? Que é aquela plataforma de contato, né? Plataforma de mensagens ali, onde você vai ter uma dificuldade, vai ter alguma dúvida, e você vai estar me perguntando ali. Se eu não responder na hora para você, em seguida já estou respondendo, tá? Eu tenho uma equipe aí que vai estar me assessorando nessa parte também, tá? Porque é muita coisa para ser feito e eu sozinho também não consigo fazer, mas a minha equipe vai estar dando conta aí, tá? E então esse curso vai ficar à disposição para vocês, como eu falei, né? Então você vai poder entrar aí nos mais diversos nichos, tá? De mercado, e com esse curso, com a base desse curso que eu vou deixar para você, você vai tranquilamente conseguir iniciar no ramo da fibra de vidro, tá? E vai ter, certamente, aplicando aí essas informações, tá? Essas aulas que eu dei para você, que eu deixei ali nesse curso, você com certeza vai ter muito sucesso, tá? E vai ter bons resultados, tá? Eu deixei uma promoção, tá? Tem uma promoção no link ali. Eu estou dando 70% de desconto, tá? Para que você faça, então, esse curso, né? Agregue mais conhecimento para você aí. Então, eu calculei toda a minha estrutura, todo o meu conhecimento, né? E, obviamente, deu um valor muito alto, mas eu estou dando um valor de desconto para você de 70%. O valor ficou, assim, ó, incrível, né? Uma condição especial para você começar agora, né? São poucas vagas, tá? Eu estou deixando ali poucas vagas, porque como eu vou dar um suporte mais direto, eu não vou conseguir atender muita gente, tá? Então, nesse primeiro momento aí, eu estou reduzindo essa
essa primeira turma, tá? Então eu indico a você, se você quer entrar nesse ramo, né, ou quer trabalhar como hobby, ou quer ter um certificado para poder conseguir um emprego nessa área, né, que é uma área muito escassa de profissionais, eu aconselho você a clicar lá, dar uma olhada e iniciar o curso, tá? Ele tem uma garantia, tá? Tem uma garantia de satisfação, em que eu devolvo para você o valor 100%, tá? Você diz para mim, Daniel, não quero mais, não gostei, não é para mim, né? Você tem um prazo ali para poder, então, estar solicitando a devolução, tá? E eu, tranquilamente, tá? Vou devolver o valor para você ali, mas eu tenho certeza que se você adquirir esse curso, você vai ter conhecimento que você vai levar para o resto da vida, né? E vai estar tendo retorno e vai estar faturando um dinheiro muito bom aí com a fibra de vidro. Tá certo, pessoal? Então, para a gente não se estender muito aí, né? A gente já passou aí de 1 hora praticamente. Eu queria desejar para vocês aí tudo de bom, tá? Agradecer pela paciência, né, de me ouvir, pelo tempo de vocês aí nesse domingo, né? De estar com a família aí e estar ouvindo essas informações, né? Mas eu acredito que todo conhecimento ele é de grande valor, tá? Tudo que você ouviu aqui, eu acredito que você tenha tirado alguma dúvida, né? Que você talvez não sabia, né? Ou vai estar aplicando aí no seu negócio, né? Ou de repente vai estar fazendo curso, né? Para estar agregando mais valor aí, né? E estar iniciando um negócio altamente lucrativo, tá? E para finalizar, então, eu queria deixar uma outra frase para você aí, do Walt Disney, né? Que ele diz assim, ó, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, tá? O Walt Disney. Então, muito sucesso para vocês, tá? Estamos em um mercado altamente lucrativo, tá? Com baixa concorrência, existem as suas dificuldades, mas essas dificuldades você pode contornar, tá? Com conhecimento, com dedicação, com qualidade, com foco no seu objetivo, tá? E nunca desista dos seus sonhos, tá? Então, isso é um grande lema que eu trago para mim e que quero deixar para você também aí, para que você nunca desista dos seus sonhos, tá? Independente daquilo que você pretende fazer na vida, né? Seja pessoal ou profissional, nunca desista, tá? Como eu falei, as dificuldades existem, mas a gente tem que contornar elas e seguir em frente no nosso caminho, porque nós precisamos chegar nos nossos objetivos, né? E certamente só vamos chegar se você acordar de manhã cedo, pisar com o pé direito no chão e caminhar e olhar para frente, tá certo? Tudo de bom para vocês, uma boa noite e aguardo vocês lá no meu curso, tá? Que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês, tá certo? Um grande abraço e até mais.